Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo, porque a aula está na internet, você pode assistir qualquer horário, não é isso? Aqui, professor Chester. Vamos aí para mais uma aula de ciências, né? Inclusive, a área, essa é a parte da ciência que eu mais gosto, né? Que parece muito, né, os conteúdos comuns à geografia, né? E eu gosto bastante dessa parte das ciências, ok? Mas vamos lá. O tema que a gente vai tratar hoje, gente, é a formação das cadeias montanhosas, né? Aqui na nossa região a gente praticamente não tem, né? Aqui a gente tem alguns morros, né? Alguma serra aí, mas montanha a gente não tem aqui, né? Mas vamos ver o que diz o texto. Daqui a pouco a gente tem também uns vídeos aí para ver. Vamos lá. Como acabamos de ver, as placas tectônicas se movimentam. Isso aqui a gente viu no conteúdo anterior, né? Que as placas tectônicas estão em movimento. O planeta é dividido em placas e elas estão em constante movimento há milhões de anos, né? Quando duas placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, né? Foi aquela questão que eu falei para vocês, né? Uma placa tectônica, elas estão em convergência, ou seja, indo em direção uma à outra. Aí o que vai acontecer? É lei da física, né? Dois, do, duas massas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o que acontece? Vai acontecer isso, né? Uma vai se sobrepor à outra. E a outra vai o quê? Descer em direção ao manto, né? Ou então elas vão o quê? Elas vão se movimentar lateralmente. Também tem esse tipo de movimento, né? Mas quando acontece essa convergência e uma sobrepõe a outra, se formam as montanhas. Mas isso aqui eu vou colocar mais bem representado para a gente. Vamos lá. Supõe-se que foi assim que surgiram o quê? A Cordilheira dos Andes, né? Cordilheira dos Andes, gente, não é possível que vocês não saibam, né? Mas é a grande formação montanhosa que nós temos aqui na América do Sul, né? É praticamente a segunda maior cordilheira do mundo, só perde para do Himalaia, em altitude, né? Surgiram também os Alpes europeus e a cordilheira do Himalaia, né? Que é onde fica o Everest, que é a maior montanha do mundo, né? E onde fica também o K2, que é a segunda maior montanha do mundo. A localização da placa indo-australiana em diferentes momentos, ao longo de milhões de anos, até colidir com o quê? Com a placa euroasiática, né? E formar o Himalaia. Então, o Himalaia ele surgiu aí do choque, né? Entre a placa indo-australiana e a euroasiática. Elas estiveram afastadas, em algum momento elas entraram em choque e uma se sobrepôs à outra, formando, né, aquela formação montanhosa. Aqui a gente tem aqui o movimento, né? Inclusive na aula passada, quem teve a oportunidade, quem teve a preocupação de assistir, viu, né? Que aqui, olha, é a posição da Índia, né? Há 77 milhões de anos, né? 55 milhões de anos, 38 milhões de anos, e aqui finalmente a posição dela. Quem assistiu o videozinho da aula passada sabe que houve uma movimentação, né? Essa placa indo-australiana, ela viajou mesmo, ela se movimentou bastante, carregando o que é a Índia hoje por todo o Oceano Índico, né? Até chegar onde ela está hoje, né? Aí o que diz aqui o texto aqui, ó? A placa indo-australiana, em 4 momentos desse processo de aproximação da placa indo-australiana em direção à placa euroasiática, continua até hoje e ocorre muito lento. Devido a isso, a cada ano as montanhas ficam poucos centímetros mais o quê? Mais altas. Então, aquele movimento que eu falei para vocês, né, de sobreposição, ele ainda está ocorrendo, né? E as montanhas estão ainda o quê?
crescendo, elas vão ficar, daqui a milhões de anos, o Everest vai ser muito mais alto, né, do que ele é hoje, devido a esse movimento contínuo. Mas vamos fazer o seguinte, bora assistir o vídeo que eu preparei aqui, né, com auxílio do YouTube, que o YouTube é um pai, né? YouTube é um pai para nós. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. Deixa eu rodar aqui. Sendo responsável. Opa, tirar aqui. Tá aí, gente. Isso aqui a gente falou aula passada, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui são as forças, né? As forças termais, térmicas que agem no interior do planeta, né? Fazendo esse movimento aqui, você está vendo ela cedendo, né? Aqui vai surgir um vulcão, né? E essa placa aqui, nesse lugar aqui, ele está se afastando. Já nesse aqui, ó, você percebe o que que acontece aqui, ó. Ó aí, ó. Aí está acontecendo o que eu disse, né? Ó. Uma está indo para o interior, em direção ao manto, e outra está o quê? Subindo, né? Ó. Aqui, nesse localzinho aqui, vai se dar a formação de montanhas, ó. Tem tudo para se dar, ok? Olha aí as forças do planeta e as forças térmicas, né, que vêm do centro do planeta. Está em constante movimento, né? É uma dinâmica. E aqui, ó, nessa representação, a gente tem aqui o que acontece, né? Ó, do seu lado aí esquerdo, você vê o fundo oceânico, a placa indo em direção ao manto, né? E a outra se sobrepondo. Bora ver a animação, como é que se dá aqui. A animação tá fraca, né? Só essas setinhas aí. Aí aqui a gente vê que a placa de Nazca, né? E a placa sul-americana. Aqui é o surgimento do quê? Da Cordilheira dos Andes, né? Você vê aí a placa de Nazca e a placa sul-americana. O que aconteceu? A placa de Nazca está indo em direção ao manto, né? E a placa sul-americana subiu e continua subindo, formando, né, a Cordilheira dos Andes, que também a cada ano fica alguns centímetros mais alta. Vamos ver aqui o que ele mostra ainda para a gente aqui. Ah, aqui tem um movimento, olha aqui, gente. Olha que interessante. Aqui a gente tem um movimento, olha aí, ó. Olha aí, ó. A sul-americana e a placa de Nazca indo em direção ao fundo do planeta, né? O que, inclusive, gera o quê? O surgimento de vulcões. Na América do Sul nós temos vulcões, né, gente? Olha aí, ó. Já houve vulcões bem maiores, mas ainda existem. Olha aí que interessante, né? E aqui continua aquela animaçãozinha, né? Olha aqui, ó. Aqui ele deu um movimento melhor, olha aí, ó. A placa, né? Placa sul-americana, a placa de Nazca e, finalmente, olha o movimento aí acontecendo, né? E agora, aquilo que eu terminei de falar, né? A viagem que o território que hoje a gente chama de Índia fez, né, pelo oceano até chegar e se encontrar ali com a placa euroasiática, né? A indo-australiana, né? Ó, ela se movimentou até que houve o quê? O choque, né? No choque da placa euroasiática com a indo-australiana, o que aconteceu? Ó, placa indo-australiana, placa asiática, houve o surgimento do quê? Da Cordilheira do Himalaia, que é a maior cordilheira do planeta, inclusive a mais alta, né? E aí, né, o surgimento, você vê aí, grandes montanhas e o pico Everest, que é simplesmente a maior montanha do planeta, com quase 9.000 metros, quase 9 quilômetros aí para cima. É extremamente grande, né, gente? Deixa eu dar um tempo aqui, vamos continuar aqui com o nosso slide, né? Vamos lá aqui. Agora vamos falar aí terremotos e tsunamis. Aquela própria animação ali vai poder nos dar algumas dicas a respeito, né? Deixa eu botar aqui meu marca-texto, né? Sempre ele. Aqui. Os tremores
Ou vibrações, sim, porque existem num terremoto, existem tremores e vibrações. Da superfície da Terra são chamados o quê? Terremotos ou abalos sísmicos ou sismos, né? Na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com auxílio de aparelhos, né? Os sismógrafos, né? Mas alguns tremores são fortes o suficiente para serem percebidos por nossos sentidos e podem até causar grandes danos aqui a construções, né? Uma construção, seja ela qual for, né? Ela não está pronta para a terra balançar embaixo dela. Então, a não ser as que são feitas para isso, né? No Japão, nós temos prédios que suportam grandes tremores. Eles têm amortecedores embaixo deles, uma espécie de amortecedores, né? Nesse caso, podem ser ouvidos barulho parecido com o de um trem subterrâneo, né? Explosão ou algo se quebrando sob o solo. O chão começa a tremer violentamente, depois para, deixando um rastro de destruição. Então, existem testemunhos, gente, como está sendo dito aqui, né? Que em terremotos existe um barulho, né? Qual é o barulho? De um trem subterrâneo, né? Ou de explosões, né? Para vocês terem ideia da situação medonha que é um terremoto, né? Aqui na placa sul, nós estamos no centro da placa sul-americana. Aqui a gente até sente tremor, mas são tremores que vêm das extremidades. E aqui ele diz, né, que após um tremor é o quê? É deixado um rastro de destruição. Aqui é o resultado de um desses tremores, né? Qual é o país? Ó, destruição provocada por um terremoto no Japão. Você vê aqui que aqui existiam casas, né? E olha aí, se acabou tudo, né? Em 2010, um terremoto de enormes proporções atingiu o quê? O Chile, matando 800 pessoas. É importante a gente dizer, gente, que essas 800 pessoas que morreram, infelizmente, elas foram mortas por quê? Porque a casa cai, né? Porque às vezes a pessoa está num automóvel e perde o controle. Então é isso que causa a morte, não é diretamente o tremor. Se você está no meio do campo, né, no aberto, acontece um terremoto, o único perigo que tem é uma árvore cair por cima de você. Mas você estando em campo aberto, o perigo é mínimo. Mas as pessoas normalmente estão dentro de suas casas, né? 20 mil pessoas, o quê? Desabrigadas, ou seja, ficaram sem casa. Desastre semelhante aconteceu no Japão em 2011, quando, além de provocar milhares de mortes, um terremoto causou danos e consequente vazamento radioativo em uma usina nuclear, a usina de Fukushima, né? Histórica, né? Em 2017, um terremoto de grande intensidade atingiu o centro do México. O México é um dos pontos críticos do planeta em relação a terremoto, porque lá, além de estar sob uma falha, né, também na cidade do México, desde o tempo dos astecas, volta bem aqui para mim, deixa eu voltar para mim, desde o tempo dos astecas, que foram os primeiros moradores de onde é o México, eles faziam o quê? Eles faziam aterros. Onde é o México hoje é o resultado de centenas de anos de aterro. Eles colocavam aterro, né? Aterro mesmo manualmente. Por quê? Porque lá era um grande lago, né? E eles aterraram, e hoje em dia está lá, a cidade construída sobre as ruínas da Teotihuacan, né? A principal cidade asteca. Só que a principal cidade asteca também era construída sobre um aterro. Obviamente, naquela época, né, a cidade não tinha os prédios do tamanho que tem, nem a quantidade de pessoas circulando. Então, o problema do México, da cidade do México, é que ela é um aterro antigo, né? E ainda está sobre uma falha. Então, isso não dá segurança zero para as casas e para os prédios no momento de um terremoto. Então, é uma situação extremamente complicada da cidade do México. Mas vamos voltar aqui. Na ocasião, pelo menos,
224 pessoas morreram em consequência de desabamentos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é um aterro, né? Um aterro antigo, um aterro impróprio, né? E o prédio, a casa que está construído nesse lugar, com um terremoto, ela vai desabar, né? Então, vamos continuar aqui, né? Isso aqui, né, é o trabalho de resgate em prédio que desabou no México devido a um terremoto, né? Aqui são as pessoas, né, que dão aí sua contribuição, né, durante um terremoto, vão lá ajudar, né, as pessoas que estão debaixo dessas lajes. É uma situação complicada. Mas vamos lá. Os terremotos geralmente ocorrem. Opa, desculpa, não, vocês não estavam vendo, né? Eita, às vezes, olha aí, era isso aqui que eu estava narrando, viu? Aqui os bombeiros e voluntários aqui salvando as pessoas, né? Inclusive, o bombeiro do México são os melhores bombeiros em resgate, devido a essa situação, né? E eles ajudam situações no mundo todo quando ocorrem, porque eles têm vasta experiência. Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. Região, cadê? Deixa eu marcar aqui, ó. Região de contato. Onde é essa região de contato entre as duas placas tectônicas? Vamos ver de novo? A região de contato, gente, está nesse vídeo aqui, né? Que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Olha a região de contato aqui, ó. Olha a região de contato, olha. Deixa, ó. Essa falhazinha aqui, ó. Você está vendo a Índia se aproximando do continente asiático? Essa é a região de contato. E no caso aqui, é a região de contato entre a placa euroasiática e a indo-australiana, não é isso? Da mesma forma como nesse mesmo vídeo aqui, nós temos a região de contato, né? Aqui, ó. Nós temos a região de contato da... Deixa eu localizar aqui. Aqui. Ó, a região de contato aqui, placa A, com a placa B, a placa do Nazca, e a placa sul-americana. O limite é esse aqui, ó. Né? Enquanto uma está se sobrepondo, a outra está indo na direção inferior. Esse aqui é o ponto de contato entre elas. Então, esse limite de convergência apresentado aqui é onde vai surgir os terremotos, né? Os vulcões, etc. Deixa eu diminuir aqui, vamos voltar para cá. Agora deixa eu botar aqui o... Ok, pronto. Vamos lá, então vamos continuar aqui do jeito que eu estava falando. Aqui quando eu tiro, desmarca, né? Então, aquela é o quê? A região de contato, né? Não é possível que você não está assimilando, tá entendendo? Tá entendendo sim. Duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra, e em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência e liberar energia, que é transmitido por o quê? Ondas de choque. Gente, uma explosão. Explosão de uma bomba, de um atentado terrorista. As pessoas que morrem da explosão de uma bomba, elas morrem de duas coisas. Elas morrem ou do estilhaço gerado pela bomba, né? O estilhaço é o quê? É os materiais feitos na bomba, né? E também a pedra, as coisas arremessadas por essa bomba. Ou elas podem morrer pelo quê? Pela onda de choque, porque quando explode, ó, nós temos uma onda, né? E essa onda ela vai dissipando, né? E vai se tornando cada vez o quê? Cada vez maior. Cada vez maior. Vai perdendo a força, mas vai se tornando cada vez maior. Então, um terremoto é isso também, ó. Bem aqui nesse ponto inicial aqui, aconteceu o sismo, com grande poderio, né? E ele vai dispersar essa onda de choque. E essa onda de choque é que nós vamos sentir aqui sobre a superfície. Mas lá no interior da Terra, lá onde ele ocorreu, ou no encontro dessas placas, o choque foi bem maior. Deixa eu apagar aqui, né? Ok. Marca texto de novo. Opa, isso.
O ponto da superfície que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto, ou seja, aqui tem o encontro de duas placas, né? Elas estão em atrito, né? E o que acontece? O ponto da superfície que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto, vamos dizer que houve o choque aqui entre as placas, né? Recebe o nome de epicentro. Ou seja, aqui foi onde ocorreu o terremoto. A energia foi dispersada, né? E esse lugarzinho aqui da superfície é onde nós chamamos o epicentro. É onde vai ser sentido com mais força, né, o terremoto. Por quê? Porque ele está exatamente em cima de onde ocorreu o encontro, o tremor. Esse ponto nós chamamos de epicentro, né? Vamos seguindo aqui que ainda tem chão. Aí aqui a gente tem uma representação aqui, né? Deixa eu ampliar aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos em conta duas placas, né? Uma placa aqui e outra aqui. Essa tá sendo sobreposta à outra, né? E aqui tá aqui. O movimento aqui, gente, tá sendo esse, né? Ó, por exemplo, essa tá indo em direção para baixo e essa para cima. E o que acontece? O choque delas aconteceu exatamente aqui, o ponto de origem, que é o tal do hipocentro, né? Aqui é o ponto de encontro das placas, é onde as rochas vão se bater, né? E aqui é o movimento das placas, e aqui é o epicentro, ó, como eu expliquei para você. Por quê? Porque está exatamente sobre o hipocentro, né? Que é o ponto de origem. Então, basicamente, é isso aí. Aqui as ondas sísmicas, né? Igual eu tentei representar para vocês. Olha aqui, ó. As ondas sísmicas aqui, ó. Ó, ó. Ou simplesmente a onda de choque, né? Pronto. Aí o que diz aqui? Representação da movimentação das placas tectônicas dando origem a um quê? A um terremoto. Representado em tamanho não proporcionais entre si, cores fantasia, lógico. Mas é importante, gente, a gente ressaltar que no terremoto tem vários movimentos. Nós temos aqui duas placas se encontrando, né? Pode ser esse movimento como está aqui, né? Assim, ó. Na qual uma vai em direção lateralmente, né? Existe esse movimento, ó, quando duas placas estão movimentando lateralmente. Existe o movimento de divergência, quando elas se afastam. E o movimento de convergência, quando elas vão ao encontro de uma da outra, e uma vai sobrepor a outra, né? Pode ser essa, pode ser essa. E o que acontece em todos esses movimentos, o resultado é terremoto, ok? Aí aqui nós vamos aqui para a explicação de um tsunami, né? Quando as ondas sísmicas ocorrem sob o oceano, gente, isso aqui eu falei errado muito tempo isso aqui, então vou corrigir você para você também não falar. O sob, quando a gente fala que alguma coisa está sob, né? Quer dizer que está abaixo, né? E quando a gente fala que está sobre, né? Quer dizer que está acima. Desculpa a letra, é porque eu estou escrevendo aqui com o mouse. Ok, gente? Então, esses termos aqui vocês têm que conhecer. Quando a gente fala aqui, ó, sob o oceano, é abaixo do oceano. Sobre o oceano, é acima do oceano. Ok. Os navios navegam sobre o oceano. Os submarinos são submarinos, eles navegam embaixo do oceano. E as placas tectônicas estão sob o oceano. Por quê? Porque estão abaixo do oceano. Ok? Só para não deixar você passar vergonha igual passava, né? Então, quando as ondas sísmicas ocorrem sobre oceanos, enormes massas d'água são o quê? Deslocadas, né? Então, um terremoto, quando ele acontece na parte da superfície que está abaixo do oceano, sob o oceano, então o resultado é provocando ondas gigantes chamadas o quê? As tsunamis, né? Esse termo aqui é japonês, viu?
ficou famoso no mundo, mas é japonês. Ou maremotos, né, que é o termo técnico, né, é esse, os maremotos. Elas chegam a ter mais de 30 metros de altura, né? É uma coisa de louco, viu? Isso equivale a mais ou menos um prédio de 10 andares, né? Para quem está me assistindo e mora em Imperatriz, é o mesmo que quem aqui já foi naquela praça ali, da Praça Brasil, né? Lá tem um prédio, né? Um edifício onde fica aquela empresa de eletricidade do Maranhão. Agora você imagina uma onda daquela altura, né? Vindo em sua direção, Deus o livre. Então, é uma loucura, né? E atinge a velocidade de mais de 800 quilômetros por hora. Aí vamos somar, vamos fazer um cálculozinho aqui. Eu não sou bom de física, mas multiplique 10 andares, né, 30 metros por 800 quilômetros por hora para você sentir o impacto que seria uma onda dessa batendo sobre qualquer estrutura. Aqui, né? Agora, ó, novamente aqui, ó, uma placa sobrepondo a outra. Desculpa, gente. É uma placa sobrepondo a outra, gerou o terremoto, né? Ó, olha as ondas sísmicas, né? O terremoto agitou o mar, né? Aqui a formação de ondas sísmicas promovem tremores no fundo do mar. O tremor desloca uma grande massa d'água, né? Lógico. Você imagina, o melhor teste é você pegar uma bacia daquelas de alumínio e você dar uma pancada. Você vai ver, né? Que rapidamente vai surgir aquelas ondas sísmicas, aquela onda de choque na água, né? Ao se aproximar da costa, a massa de água forma ondas gigantes, né? E o resultado, infelizmente, né, é o que nós já conhecemos. Não é possível prever com muita antecedência quando um terremoto irá acontecer. Então, o grande desafio do homem até hoje é prever com antecedência os terremotos. Existem já algumas técnicas, né? Mas elas não são precisas. O Japão é um dos países que mais dominam algumas técnicas, mas ainda não com a precisão que seria necessário, né? Mas há sinais que ocorrem momentos antes de um grande terremoto, como tremores localizados, ou seja, pequenos tremores, né, em determinados locais, liberação de gases por vulcões, então eles já observam vulcões para ver a liberação de gases, né? Em alguns países com grande número de terremotos, como o Japão, eu terminei de falar, né? Medidas preventivas são tomadas, as construções são projetadas para suportar abalos. Eu falei, né, dos amortecedores, né? Como os terremotos podem ser seguidos de tsunamis, né? E o Japão já foi vítima de tsunamis, né? As pessoas que vivem na costa devem ser alertadas para que se desloquem até regiões mais altas, né? Para se proteger das grandes ondas, das tsunamis, dos maremotos e da inundação, né? Mesmo assim, terremotos e tsunamis são tragédias que podem provocar muitas mortes, né? No Japão, o último grande tsunami foi um absurdo, né? Crianças, jovens morreram. Logo após o terremoto aqui, ó, estava falando, né, em 2011 no Japão, ocorreu uma grande tsunami, né? Ao longo de sua costa, que causou, olha aí a quantidade, gente, 18.446 mortes. Imediata, instantânea isso aqui. E provocou o deslocamento de milhares de pessoas. A cidade de Natori, na província de Miyagi, foi uma das mais afetadas. E a Fukushima, né, que é onde tinha a, 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 a estrutura, né, de energia nuclear, e terminou sendo abalada, e até hoje eles batem cabeça com aquilo lá, né? Porque são quase 40 quilômetros de isolamento por causa da radioatividade que foi liberada. Aqui uma cena, né, gente? Olha aqui, que absurdo, né? Você vê as árvores, né? E acima das árvores você vê a água. E aqui, né?
as vítimas, né? Os carros esperando para ser destruídos. Triste, né? A ajuda mundial pode ser necessária para prestar atendimento às vítimas, né? Por isso, outros países devem exercer solidariedade. Sim, com certeza, né? E colaborar fornecendo ajuda humanitária. O Brasil fica no centro de uma placa tectônica. Bom, a situação do Brasil é cômoda, né? Nós estamos no centro de uma placa tectônica, longe das regiões de encontro, placas. Como vimos em locais onde as placas tectônicas se encontram, existe maior ocorrência de terremoto de alta intensidade e com maior frequência. No Brasil, nós temos a grata felicidade, né, de não termos terremotos nas proporções como tem em outros países, né? Então, aqui tem uns textos aqui que vocês vão ler, né? Aqui um estudo, né, feito aqui, ó, dados de registro sismógrafo por meio do uso de um computador, né? Em Londrina, no Paraná. Ok? Então, no Brasil existem estudos, né? Nós sentimos, sim, resultados de terremoto, aqui nesse texto nós falamos sobre isso, mas não diretamente terremoto. Aí eu até pego carona no que eu sempre digo, né? O Brasil a gente não tem tsunami, vulcão nem terremoto, mas em compensação nós temos nossos políticos, né? Infelizmente, há muitos anos, muitas décadas, fazem um estrago bem pior do que esses fenômenos naturais, né? Infelizmente. Mas beleza, gente. Agradeço a atenção, a paciência. Até a próxima aula aí com 30 minutos, né? Mas foi uma aula bacana, né? Espero que vocês tenham gostado. Usamos vídeo, usamos todos os recursos aí para tornar a aula melhor. Valeu, gente. Abraço, até a próxima.